Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E nesse vídeo eu irei continuar o estudo que começamos, baseado na vida de Ruth e Esther. E aqui eu estou fazendo um contraste, entre elas, em pontos que são diferentes, é claro, e mesmo que sejam iguais, semelhantes. Então, já verificamos no vídeo passado que Ruth ela era uma gentia que vivia entre os judeus, Ela era moabita e passou a viver entre Israel. E Esther foi exatamente o oposto. Ela era uma judia que vivia entre os gentios. E aí, em segundo lugar, vimos que Ruth se casou com um judeu, no caso Boaz, e Esther casou-se com um gentio, no caso Assuero. Em terceiro lugar, vimos que Ruth ela foi levada ao seu esposo pela intervenção divina. E esse aqui é um ponto igual a Esther, porque ela também foi levada ao seu marido de forma que a gente vê a intervenção divina, a intervenção de Deus. Em quarto lugar, Ruth ela foi amada profundamente pelo seu marido. Boaz sempre, desde o princípio, teve sentimentos românticos por ela, sentimentos que fizeram com que ele cuidasse dela. Assim como Esther, que também foi amada profundamente por seu marido, no caso Assuero, Ela achou graça aos olhos do rei. E continuando agora a partir da quinta característica, que seria a primeira do vídeo, mas continuando seguindo a numeração do vídeo passado, em quinto lugar, a quinta característica entre elas é que Ruth foi uma mulher muito compassiva. E isso nós podemos verificar no livro de Ruth, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, quando Boaz diz a ela que ouviu falar sobre tudo que ela tinha feito à sua sogra, depois da morte do seu marido, vindo viver entre o povo de Noemi e deixando a casa de seu pai e de sua mãe e a terra onde nascera para viver num lugar onde nunca nem tinha conhecido. Assim como Esther, e aqui é um ponto em comum entre elas, porque Ruth ela foi uma mulher muito compassiva com a sua sogra, com Noemi. Ela era uma mulher que a amou profundamente. E Esther também foi uma mulher muito compassiva, e isso podemos verificar em Esther 4,16. Podemos observar o amor que ela tinha pelo seu povo, pelos judeus e por Mardoqueu, ao ponto de se arriscar, ao ponto de correr o risco de ser morta ao se apresentar na presença do rei, porque só podia se apresentar na presença do rei aquele a quem o rei autorizasse. Então, mas ela quebrou a lei do império, quebrou o princípio do império e se apresentou por amor à sua nação. Então, é um outro ponto que podemos observar que é comum entre Ruth e Esther. Em sexto lugar, a sexta característica entre Ruth e Esther é que Ruth ela foi recompensada por sua fé. Isso mesmo, depois que ela agiu amorosamente com sua sogra, que no caso aqui seria ex-sogra, mas nós chamamos de sogra. Depois que ela agiu de forma amorosa com Noemi, que passou a ser um tipo de mãe para ela, verificamos em Ruth 4,13 que ela foi abençoada pelo Senhor. Ela se casou com Boaz e recebeu a concepção, Ela ficou grávida.
A gravidez no Oriente é considerada uma bênção maravilhosa dada por Deus, tanto que uma mulher estéril no Oriente, ela era tida como amaldiçoada por Deus. Então, ela foi abençoada por Deus com a gravidez e ainda entrou na genealogia do Senhor Jesus, lá de Mateus capítulo 1. Ela foi recompensada por aquilo que fez, pela sua postura, pela maneira como agiu, assim como Esther também foi recompensada por sua fé. E podemos verificar isso em Esther capítulo 8, a partir do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 32. Depois que ela teve a intrepidez, a ousadia de se apresentar diante do rei, ela foi abençoada por Deus, no sentido de ter o livramento do seu povo. Ela trouxe o livramento para o seu povo, né, juntamente com Mardoqueu, e ela trouxe o livramento para si mesma, porque ela, como judia, também seria exterminada. Então ela foi recompensada por ter crido e ter agido corretamente. Esse é um outro ponto igual entre elas, né? Em sétimo lugar, a sétima característica é que Ruth ela foi auxiliada em todas as suas empreitadas por sua sogra. Isso está em Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Todas as instruções que Ruth precisava receber, a sua sogra a instruiu e ela foi bem sucedida, exatamente por ter obedecido cada uma delas, por ter seguido exatamente cada uma delas, por ter feito da maneira como Noemi a ensinou, assim como Esther, que foi auxiliada em todas as suas empreitadas por Mardoqueu, né, que é o seu tio ou primo, né, depende da tradução, que está lá em Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14, quando ele diz que ela deveria agir corretamente, porque como judia, se ela não intervisse na causa da sua nação, o livramento viria de outra parte, mas ela sofreria a consequência. E ela obedeceu a Mardoqueu, obedeceu às suas instruções e foi exatamente bem sucedida por causa disso. Então é um outro ponto comum entre as duas. Em oitavo lugar, a oitava característica entre Ruth e Esther, para a gente encerrar esse estudo, é que Esther, ou melhor, Ruth, ela foi a tataravó do rei Davi. Está lá em Ruth, capítulo 4, do versículo 17 ao 22. Uma mulher que era moabita, agora se tornou a ancestral do rei mais poderoso e mais notório da nação hebreia, da nação judaica, da nação dos hebreus. E assim como Esther, que ela foi a libertadora dos descendentes de Davi. Enquanto Ruth foi a tataravó, Esther foi a libertadora. Isso está lá em Esther 9, 5. Meus irmãos, esse então foi o estudo que nós fizemos sobre o contraste entre Ruth e Esther. Né? O contraste, coisas que são semelhantes, mas de alguma forma tem algo diferente. Então, Deus vos abençoe, até o próximo vídeo e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para a gente aprender através da exposição da Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Até mais.